Notícia bombástica: Alexandre de Moraes no centro de uma polêmica que pode abalar Brasília e repercutir internacionalmente. Uma nova reviravolta está agitando os bastidores do poder em Brasília, com o ministro Alexandre de Moraes no olho do furacão. A notícia, que já atravessou fronteiras, promete estremecer a República e gerar consequências profundas para o futuro do país. O Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil, emitiu nota para lamentar a decisão que proibiu Jair Bolsonaro de participar da posse do presidente eleito Donald Trump. Mensagem na conta oficial do comitê na Rede X diz o seguinte: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter permissão para comparecer à posse do presidente Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, respondeu à publicação do perfil do colegiado americano. Eduardo argumenta que a decisão de Moraes coloca o Brasil no mesmo patamar de credibilidade da Venezuela. Eduardo Bolsonaro disse ainda que o pai é vítima de perseguição política. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, ontem nós trouxemos então a notícia aí da negativa do ministro Moraes em devolver o passaporte. Agora a gente traz aí essa repercussão do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. Eu queria saber qual é o peso desse órgão aí nessa manifestação que lamentou essa decisão do ministro Moraes e também a ausência de Bolsonaro na próxima segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto. Boa noite, Cauti, mestre Alexandre Garcia. Que bom você aqui toda sexta com a gente. Perdão. E muito boa noite à nossa audiência. Paula, se tornou desde ontem um dos maiores assuntos aqui, principalmente nas redes sociais. O New York Post deu bastante repercussão em relação a esse assunto. Wall Street Journal, até notas do New York Times, ou seja, não é uma coisa que vai passar assim, não. Imagina, é a posse do presidente mais importante do planeta. Quem vai falar de Bolsonaro? Pois estão falando. E como você muito bem trouxe aí o print, né, da manifestação do Comitê para Assuntos Internacionais da Casa dos Representantes, esse comitê ele é diretamente ligado ao Marco Rubio, o que é agora o novo secretário de Estado do governo Trump. Marco Rubio foi já brifado, já foi pautado, né, digamos assim, sobre o que está acontecendo na América Latina, na Nicarágua, Cuba, ele sabe, porque ele é de descendência cubana, e principalmente no Brasil. Muita gente espera tal bala de prata de Donald Trump para aliviar o Brasil em relação a Alexandre de Moraes, em relação ao judiciário brasileiro. Tudo isso, Paula, faz parte do combo Brasil. E nesse combo também estão no topo da lista as relações do presidente Lula, da administração petista do Lula, com o Irã, por exemplo. Isso não saiu da pauta. Então, tudo acaba sendo ligado de uma maneira que vai fazer um retrato, uma fotografia muito ruim pelo Brasil, para o Brasil. Eu acho que antes de melhorar para a gente no Brasil, Paula, vai piorar bastante. Nós também estamos aqui na expectativa das ordens executivas do Donald Trump. Será que ele vai colocar o dedo pesado em relação às sanções no Brasil ou até usar a proposta de tarifas para o Brasil em relação aos Estados Unidos, já que ele colocou o nome com todas as letras do Brasil, que o Brasil coloca muitas tarifas em produtos americanos e os americanos não fazem a mesma coisa. Então, Paula, é muito ruim toda essa fotografia do Brasil de 2025 do Lula. Mas, apesar de todos nós estarmos desejando que o presidente Bolsonaro, né, estivesse lá e fizesse, né, tentasse amenizar um pouco a fotografia do Brasil, dizendo: esse Brasil de 2025
é o do Lula, mas não é o Brasil dos brasileiros. O Brasil dos brasileiros sou eu. Eu represento o verdadeiro Brasil dos brasileiros que trabalham de sol a sol, que pagam os seus impostos em dia, que querem o respeito à Constituição. Nós não veremos o presidente Bolsonaro, mas nós veremos a esposa do presidente Bolsonaro, nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Muitos questionamentos surgirão por causa da falta do presidente Bolsonaro. E, sinceramente, Paula, eu acho que foi bom. Apesar de torcer, né? Apesar do desejo de vermos o presidente Bolsonaro, foi bom que isso aconteceu. Vai ser bom para o Brasil. Apesar do sentimento de que é injusto o presidente Bolsonaro não estar lá, não houve condenação, não houve absolutamente nada, nós sabemos disso, vocês disseram. Vai ser bom, porque, mais uma vez, as vísceras desse regime totalitário de Alexandre de Moraes vão ser expostas. Porque uma coisa é o produto inconstitucional do Alexandre de Moraes ser exposto aqui e ali e depois cair no esquecimento. Não tem como cair no esquecimento quando, na posse do homem mais importante do mundo, que convidou pessoalmente Jair Bolsonaro, o nosso presidente Jair Bolsonaro não vai participar. Então, apesar do sentimento ruim, vai ser bom para o Brasil. E a comitiva de parlamentares de oposição ao governo Lula, que estará na posse do presidente eleito Donald Trump na próxima segunda-feira, contará ao menos com 21 deputados federais. Entre os nomes estão Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Gustavo Gayer. No dia da posse, a comitiva de parlamentares vai acompanhar a cerimônia em frente ao Capitólio, em Washington, a partir das 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Mais tarde, o grupo vai participar de um baile de gala para aliados de Donald Trump. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Você já está escalado para a cobertura especial aí da posse de Donald Trump. Revista Oeste fará uma cobertura especial a partir da 1 da tarde, horário de Brasília. Vamos acompanhar, vamos até ver se conseguimos falar com alguns deputados que estarão lá. Ana também fará cobertura especial direto de Washington. Quero te ouvir também. A Ana falou, você também acha que pode ser bom para o Brasil Jair Bolsonaro não estar nessa posse como um ato simbólico do que está acontecendo no Brasil? Sim, porque vai jogar o holofote em cima daquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Boa noite ao nosso público do Oeste Sem Filtro. Porque muita gente vai se perguntar por que a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele foi e o Bolsonaro não. Mas qual é a razão jurídica para isso? Se justifica do ponto de vista constitucional, do procedimento penal? O que está acontecendo no Brasil? Já que temos um histórico não exatamente exaltante, que a própria mídia americana começou a relatar sobre excessos do STF, é só pegar as últimas matérias do Wall Street Journal, até o Financial Times escreveu isso, o New York Times, que é bastião da esquerda americana, escreveu uma matéria crítica, mais ou menos 2 anos atrás, sobre Alexandre de Moraes. Poucas horas depois que aquela matéria foi publicada, o título foi substituído. Na mesma reportagem, evidentemente, alguém lá do STF ligou para o correspondente do New York Times e mandou trocar o título da matéria. Ou seja, a mídia americana sabe o que está acontecendo, os políticos americanos também sabem o que está acontecendo no Brasil, e o Brasil é um país grande demais para ser ignorado, é grande demais para deixá-lo à deriva de uma ditadura que não se sabe para onde irá. Dificilmente irá se tornará um regime aliado dos Estados Unidos. Então, é óbvio que a ausência do ex-presidente Bolsonaro, concordo com a Ana, é positiva para a situação do Brasil, porque joga um holofote gigantesco de Washington diretamente em cima de Brasília, porque muita gente vai se perguntar o que está acontecendo no Brasil. E a presença de quase 20 deputados federais, quase todos de oposição, também será muito positiva, porque eles conversarão com seus colegas americanos, com seus homólogos americanos, e eles explicarão
por exemplo, para quem fará parte da Comissão de Relações Internacionais da Câmara, mas ainda mais do Senado americano, que é aquela que define a política externa americana, explicarão a situação no Brasil, contarão o que está acontecendo, dirão, por exemplo, que temos jornalistas no Brasil com passaporte retido, que não está na lei um negócio desse, explicarão que temos um grave problema de liberdade de expressão no Brasil e de perseguição contra membros da oposição. E, obviamente, nos próximos dias, veremos algum tipo de reação vindo do governo americano, do Congresso americano, e não será nada positivo para o clima lá em Brasília. Alexandre, quero te ouvir também. Importante esse grupo aí de pouco mais de 20 deputados da oposição que vão marcar presença aí na posse de Donald Trump também para relatar, conversar com os parlamentares americanos e trazer um pouco mais do panorama do que ocorre aqui no Brasil? O que aconteceu, essa negativa de passaporte para Bolsonaro, confirma todo o relatório, todo o relato que esses mesmos deputados já levaram ao Congresso americano, à Casa de Representantes. Agora, eu queria aproveitar para perguntar para a Ana se ela está acompanhando um jogo de futebol amanhã na Flórida. Matias Lacava é um venezuelano, jogador de futebol. Ele é filho do governador do estado de Carabobo, né? E esse governador é ligado ao Maduro. Então, advogados da Flórida fizeram uma ação para que fosse cancelado o visto desse jogador, que permitir a entrada de pessoas antidemocráticas que apoiam ditaduras, né, e que não querem saber da liberdade de expressão, da liberdade do povo, seria uma agressão àqueles venezuelanos que estão dando a vida, arriscando a vida em defesa da democracia. Porque eu acho interessante isso, porque, por exemplo, aumentaram a recompensa por Maduro, né, a prisão de Maduro. As autoridades que participaram dessa farsa eleitoral, né, inventando um resultado que não é o real da eleição, todas essas autoridades, inclusive o chefe da comissão eleitoral, a presidente da Suprema Corte da Venezuela, estão com os bens bloqueados nos Estados Unidos, certamente não tem mais visto para os Estados Unidos, estão sofrendo sanções pessoais. Né? A gente falou aí em sanções alfandegárias e tal, que pega a nação inteira, inclusive prejudica a população. Mas essas são sanções penais. Ana, qual é a possibilidade de sanções penais contra pessoas que atacam a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade do povo? Alexandre, tem se discutido muito isso aqui. Inclusive, há um projeto já que agora vai tramitar na casa com maioria republicana, a nova casa e o novo Senado com maioria republicana também, da Maria Salazar, também da Flórida. E esse projeto, Alexandre, é exatamente para caçar vistos pessoais daqueles que demonstram essas veias autoritárias contra democracias pelo mundo. E no projeto, Alexandre, está o nome de quem? Alexandre de Moraes, aquele que hoje demonstra para o mundo essa batida autoritária contra a nossa Constituição no Brasil, e cita ali também, Alexandre, isso que é importante, porque o nome do Alexandre de Moraes e todos aqueles que insistem em cometer esses atos inconstitucionais, os americanos estão ligando isso com os direitos humanos, não apenas autoritários que estão violando constituições, o que já é gravíssimo, mas violando direitos humanos. E o nome do Alexandre de Moraes está lá. Então, eu acho que, como você disse, Alexandre, sanções tarifárias, isso tudo pode acontecer a longo prazo, mas o debate sobre caçar vistos, proibir a entrada desses nomes, Alexandre de Moraes é apenas um, numa lista de outros tantos que vai
de Nicolás Maduro, como você disse, agora 15 milhões de dólares, né, pela captura dele, mas Daniel Ortega, ditadores africanos, todos esses nomes estão, veja vocês, o nome de um ministro da nossa Suprema Corte, junto com uma lista de ditadores pelo mundo. É uma possibilidade fortíssima e esse projeto agora vai para votação na Câmara, repito, com maioria republicana e depois vai para o Senado também com maioria republicana, com grandes chances de ser aprovado. Quer complementar rapidamente? Não, é rápido, o Alexandre e a Ana já foram aos pontos. É que não raro você ouve aqui ainda no Brasil, e é uma bobagem de quem parou no século XX, que os Estados Unidos não têm lá muita preocupação com a América Latina. Sim, se a gente olhar para alguns fatos, isso ocorreu lá atrás. Aliás, um erro do governo de Clinton em relação à Venezuela. Ali os Estados Unidos não entenderam o que acontecia. Perderam a Venezuela, que, em tese, do ponto de vista energético, era uma garantia para os Estados Unidos de um petróleo próximo, fácil e sem grandes problemas políticos, levando-se em conta o que é, por exemplo, o Oriente Médio. Essa é a questão. Eles não vão errar duas vezes. Hoje, sim, há um interesse muito grande, e isso só aumenta agora, porque eles não podem imaginar, e isso é uma análise muito mais moderna e próxima, não podem imaginar acontecer qualquer coisa parecida com o Brasil do que aconteceu com a Venezuela, quando os americanos em algum momento se distanciaram daquela questão. Bom, deu no que deu o que é a Venezuela hoje. Não pode se imaginar isso acontecendo com o Brasil. Uma potência energética, ambiental, de oferta de água, de alimentos e uma série de outras coisas, sem contar o tamanho do Brasil e a importância na América do Sul. Então, sim, esqueça aquela ideia de que os americanos não olham para a América Latina, sobretudo a América do Sul. Isso parou no século passado. Mudou o milênio, nesta administração, sobretudo com Donald Trump, isso vai mudar e vai mudar muito. A Ana já deu exemplos aí de como isso já está avançando. Mas é incrível como tem analista político, cientista internacional que ainda está parado no século XX. Precisa acabar com o século XX, já passou. Eu nunca vi a esquerda tão magoada, revoltada, tão doída, dilacerada como quanto eles estão agora. Olha, nós já vimos impeachment da Dilma, o Lula sendo preso, e nem nesses momentos eu vi a esquerda tão revoltada, os deputados, os parlamentares, o governo esquerda tão revoltado, principalmente porque eles têm a máquina na mão, a imprensa defendendo e apoiando eles o tempo inteiro, e eles foram surrados, não tem palavra melhor, surrados pela mobilização popular e principalmente, né, das redes sociais e principalmente por um deputado de 26 anos, Nicolas Ferreira. É histórico, o que o Nicolas fez todo mundo sabe. Só que o que eles deveriam fazer agora? Depois dessa surra, eles foram lá, revogaram a liminar, a normativa, arregaram, passaram recibo, foi vergonhoso aquilo, vergonhoso. O mínimo que eles deveriam fazer agora, não falar no assunto, deixar a poeira baixar. Mas eles estão tão irracionais por conta dessa pancada que eles levaram, que eles não conseguem. Aí vai o Haddad na CNN e tenta inventar uma história alucinógena, um trem alucinado, completamente alucinado, de como que o vídeo foi feito, gente. Isso aqui é uma coisa assim, esse cara é o ministro da Fazenda. Para você que quer entender por que o dólar não para de subir, o real não para de desvalorizar, a economia está indo pro lixo, dá uma olhada na narrativa, na história, na fábula que o Haddad criou para explicar o vídeo do Nicolas Ferreira. Porque isso aqui é vergonhoso. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, foi quem fez a produção daquele vídeo, e eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. Olha, eu posso falar com propriedade. Não teve financiamento de ninguém, não teve Bolsonaro envolvido, Duda Lima nem sabia que esse negócio estava sendo feito, o Nicolas fez sozinho, escreveu no celular dele, foi no estúdio do amigo de Havaiana e gravou. Absolutamente nenhum financiamento de ninguém. E nem o estúdio ele pagou, porque o cara é amigo dele. A Receita Federal descobriu... Cara, esse cara é muito alucinado. Mas olha as narrativas. O roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas,
a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro. Olha só, ele está falando de 3 narrativas criadas pela imprensa, as 3 não foram comprovadas. Primeiro que a da rachadinha já foi arquivado. Dos imóveis foi a imprensa que alucinou já. Olha só, a imprensa pegou a tia, o vô, o cunhado, o irmão do marido, de toda a família do Bolsonaro e somou quantos imóveis todo mundo tem. Olha a loucura que esse cara tá. E as joias até agora não apresentaram nem sequer uma denúncia. Você tá entendendo a loucura? Sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente. Fake news, tá vendo? Cadê a AGU? A AGU tem que colocar esse cara no inquérito das fake news. Esse negócio dos imóveis já... A imprensa nem fala mais porque viu que era latada. É como se pegasse você, seu cunhado, sua tia, seu vizinho, o marido, o cachorro, 50 pessoas ali no vínculo de familiaridade e somasse os imóveis que essas pessoas têm e falasse que é tudo seu. Para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. O problema foi com a Receita Federal. O problema não é a normativa que ia empobrecer, arrancar, taxar as pessoas mais pobres, não. Não, o problema é que eles têm com a Receita Federal. É sério. Eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Cara, esse cara é o ministro da Fazenda. Nós estamos perdidos, galera. E o dólar não para de subir, o real desvalorizado. Ele é um cara que já admitiu que não sabe nada de economia, foi colocado na economia. E o Lula colocou ele aí já para preparar ele para ser governador de São Paulo ou para ser o próximo candidato à presidência do Brasil. Só que essa cagada que ele fez, nessa cagada que o Haddad, Tachad, né, que gastou milhões na ciclovia lá, essa cagada dele acabou com a vida política desse cara. Esse cara não consegue ganhar mais nada. Absolutamente mais nada. Então, de certa forma, a gente tem que ter que agradecer o Lula, né? O Lula conseguiu destruir qualquer possibilidade do seu sucessor de ter êxito em futuras campanhas políticas. Nisso, eu te garanto, é uma coisa que a gente tem que agradecer. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com muitos amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.